Eu ainda estou aqui com o meu arquivo aberto, o mesmo arquivo da aula anterior. Eu vou apagar todo esse conteúdo que está aqui, ó. Vou apagar todas as paredes e vou fazer novamente aqui um ambiente, fazer um ambiente mais simples um pouquinho, só um retângulo, tá? Vamos fazer um retângulo aqui com mais ou menos, sei lá, 5 por 3, 15 metros quadrados aqui. Então está usando inclusive a nossa parede que a gente criou, tá? É a nossa parede de 15 centímetros, aqui é a alvenaria. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre portas. E para fazer uma porta dentro do Revit é extremamente simples, né? O comando porta ele já traz uma série de informações, um modelo tridimensional com alguns parâmetros de modificação de materiais, largura, dimensões em geral. Tá? É lógico que vai depender muito de quem é que criou essa porta, quem é que criou esse componente. A Autodesk já nos oferece gama de opções muito interessante dentro da própria biblioteca da Autodesk. Basta clicar aqui no comando porta ou DR, né, de door. Então, novamente ali as siglas, né, de abreviação vindo do inglês, porque o comando principal ele é em inglês. Essa aqui é uma tradução feita pela Autodesk. Então nós podemos clicar sobre o comando porta e assim como para criar uma parede nós tínhamos que observar as propriedades, aqui não vai ser diferente, tá? Então você vai começar a se familiarizar com o Revit nessa estrutura de que qualquer comando que eu clico eu tenho que observar quais são as propriedades daquele comando. E sempre a primeira opção é o tipo do comando que eu vou utilizar. Neste projeto, neste modelo que nós carregamos, eu só tenho uma família de porta carregada. Então, repara que é uma única família de porta, só que com vários tipos, né? Lembra quando a gente fez a duplicata e criou um novo tipo de parede? Aqui é a mesma coisa, foi criado vários tipos de porta, mas sempre da mesma família, que é a família M folha única. Então, eu vou escolher um tipo, digamos que eu queira essa daqui de 80 centímetros por 2,10, né? A altura do peitoril é a distância entre a base da porta e o nível que ela vai ser colocada, ok? Atenção que uma porta é sempre colocada em função de um nível. O meu hospedeiro para essa porta vai ser sempre um nível, ok? E esse nível é sempre o nível que a gente está trabalhando. Então eu estou trabalhando aqui a planta do piso do nível 1. Portanto, a altura do peitoril é o deslocamento entre a porta e o nível 1. Se está em 0, eu vou colocá-lo aqui, ó. Basta escolher a posição em alguma parede. Repara que ele só aceita colocar a porta nas paredes. Quando eu tento clicar do lado de fora, ele me diz que é proibido, né? Tá ali o símbolo de proibição. Então basta chegar aqui próximo e escolher a posição da parede em que eu quero colocar a porta. Repara que ele me dá duas cotas de referência, dizendo que essa porta está a 50 centímetros de distância do lado esquerdo da parede e a 3,83 metros de distância do lado direito da parede. Eu vou clicar aqui, OK, e ele já corta automaticamente a parede, já cria a porta. Vamos ver isso como é que ficou lá em 3D? Então, vista 3D padrão. E repara que é o mesmo tipo da parede, né, que eu estou mexendo, olha lá, gesso por dentro, papelão por fora. E a minha porta agora já está aqui em 3D, né, com o alisar, com a folha da porta, com o corte da parede, está tudo certinho já, né? Ok, e se eu quiser agora mudar as propriedades dessa porta, como é que isso funciona? Primeiro, aqui em função da colocação, se eu apertar a barra de espaço que invertia a posição da parede, aqui faz a mesma coisa, ele inverte a posição de abertura da porta, né? Repara que vai do lado direito para o lado esquerdo, né? A abertura da porta. Só que está as duas viradas para baixo. Se eu quiser virá-la para cima, eu tenho que posicionar o mouse um pouquinho só para cima. E pronto, ele já identificou que essa porta é virada para fora. Então posso também inverter apertando a barra de espaço, né, entre a posição. Vou apertar Escape para cancelar a colocação dessa porta e agora vou modificar esta porta que já está colocada. Nota que quando eu posiciono o mouse sobre ela, ele já identifica que eu estou pré-selecionando uma porta M folha única com o tipo da porta ali colocado, tá? Então posso clicar sobre ele, selecionei a porta e me aparecem primeiramente duas cotas de referência que eu posso mudar esse valor
e inserir novos valores, como por exemplo 150, e ele ajusta a posição dessa porta, tá? Eu posso ajustar por um lado ou por outro. E aparecem também aqui duas setinhas que servem para inverter a posição de abertura da porta. Então aquilo que eu acabei de explicar sobre colocar o mouse mais para frente, mais para trás, apertar a barra de espaço, também pode ser alterado posteriormente à colocação da porta. Se eu apertar essa horizontal, ele inverte a posição de abertura, e se eu apertar a posição aqui vertical, ele inverte se é para dentro ou para fora. Tá? Então a gente pode estar mexendo com isso também posteriormente. Quanto às propriedades, assim como na parede, eu também tenho editar tipo. Então eu vou criar aqui agora um novo tipo de porta. Clico em editar tipo. Como eu havia falado para as paredes, aqui também se aplica. Eu tenho que inicialmente duplicar esse tipo e vou colocar aqui, ó, chamar um novo tipo de porta. Então porta 1 metro por 2,5, tá? Então, eu geralmente gosto de nomear os tipos com características físicas dele. Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar o material dessa porta, se ela é de madeira, se ela é de PVC, se ela é de vidro, enfim, né? Eu posso estar especificando no nome do tipo quais são as características daquela porta. Fica mais fácil de eu identificar depois e escolher aqui no tipo da propriedade, ok? Então, vou apertar em OK aqui e vou fazer agora as alterações desse tipo para que ele assuma essas propriedades que eu havia aqui especificado. Nota que esses parâmetros que aparecem aqui embaixo vão ser possíveis de serem alterados mediante a criação daquela família. Tá? Quem cria a família é que cria esses parâmetros aqui para serem alterados. Então, se aqui aparece determinados parâmetros de cota e materiais, foi porque quem criou essa família preparou esses parâmetros para serem alterados posteriormente. Então ele colocou dois tipos de materiais, um para porta e outro para moldura, e colocou algumas cotas, como altura, espessura, largura e outras, né, referente aqui aos alisares, por exemplo. Então eu vou mudar aqui, olha só, coisa simples, apenas a altura. Eu vou colocar os 2.500 que eu falei que eu queria aqui em cima. E a largura eu vou colocar 1 metro. Então 1.000 por 2.500. Só vou mudar esses dois parâmetros aqui. Os materiais, assim como na parede, assim como nós mudamos na parede, nós também podemos mudar aqui. Ó. Clico sobre o material, reticências, abriu a minha janela de materiais, posso escolher um novo material para aquela porta. Eu vou colocar essa placa de gesso, por exemplo, só para a gente ver como é que vai ficar a diferença aqui. OK, e vou criar essa nova porta. Então já está selecionado, vou criar uma porta. Clico em arquitetura, porta, vou trocar aqui o tipo para porta de 1 metro, né? E vou colocá-la, por exemplo, deste lado. Então, essa aqui é a porta de 1 metro. E esta aqui eu vou voltar para aquela porta de 80 centímetros. Só para a gente comparar as duas. Né? Então tenho aqui duas portas. Uma que eu criei e a outra que já tinha. Vista 3D, nota que a que eu criei é mais larga e mais alta, com outro material, e a que já tinha assume as propriedades que foram previamente colocadas. Ok? Assim você pode também personalizar a sua porta e colocar aí as medidas que precisa. Bom, mas e se eu quisesse um outro tipo de porta? Você tem uma biblioteca instalada aí no Revit que já ajuda a gente inicialmente com muitas opções interessantes. Posteriormente você pode estar criando a sua própria porta, ok? Mas por enquanto vamos nos concentrar aqui as opções que o próprio Revit me oferece. Eu vou voltar para a planta e vou clicar em porta e vou clicar aqui nesse botão carregar família, porque nesse projeto só tem um tipo de porta, só tem essa porta aqui de folha única. Eu vou carregar família. Quando eu clico em carregar família, ele a princípio vem para essa pastinha de famílias aqui, na própria Autodesk, né? Ela, se foi instalado corretamente, vai aparecer essa pasta aqui
de famílias Autodesk. Se você na hora de instalar o Revit desligar a internet, ele não instala a família, tá? Então é importante que você durante a instalação, assim como eu falei no vídeo de informações, né, sobre o programa, é importante que na hora de instalar o programa você tenha a internet conectada para poder baixar as famílias do Revit. Então eu vou buscar aqui dentro da pasta Brasil a pastinha portas, vai estar aqui embaixo, tá em ordem alfabética, portas, e aí eu tenho diversas portas, né? Eu vou pegar aqui as específicas do Brasil, ó. Portas específicas do Brasil, portas internas, e eu tenho aqui algumas. Então vamos ver aqui a prévia de como elas são, ó. Porta de correr com revestimento de um painel. Beleza, gostei dessa. Então abrir, ele já carregou e eu posso escolher aonde eu vou inserir essa porta. Eu vou colocá-la, por exemplo, aqui, ó. Então nota que ele já fez o corte da parede e colocou o painel de correr aqui. Ok? Bom, aqui me parece muito simples. No entanto, aqui na pré-visualização, a porta parecia ser mais interessante. Isso tem a relação com o nível de detalhamento. Eu vou trocar aqui novamente, ó, do nível baixo para o nível alto. E nota que a porta já apareceu um monte de detalhes. Batedor, o portal, né? Já apareceu aqui um monte de detalhes dessa porta. Então esse nível de detalhamento tem muito a ver com isso também, tá ok? Depende muito de quem é que criou a família, volto a repetir, porque isso aqui são configurações pessoais. Mas a da Autodesk já traz alguma configuração bem interessante. Vou ver lá no 3D como ficou, vou rotacionar aqui a minha tela e nota que eu já tenho a minha porta bem acabadinha aqui, bem feita. Posso estar modificando aqui alguns parâmetros dela, vamos ver o que tem preparado para isso, né? Eu vou clicar sobre a porta, vou mudar aqui para alto também, né? Para a gente ver mais opções, como por exemplo o puxador agora, que não dava para ver antes, ó. Já dá para ver o puxador, já dá para ver o alisar aqui, dá para ver mais opções quando está no detalhamento alto, tá? E vou ver quais são as propriedades que eu posso mudar. Ela está com 62 cm por 2,10 de altura e tem um monte de materiais aqui. Olha só que interessante, né? Que eu posso estar configurando, além de algumas cotas, assim como a gente fez na anterior. Aí basta você escolher as opções que você quer de aparência do seu projeto e modificar a sua porta.